Teleaula Parnamirim. Olá, eu sou o professor Gustavo Gabriel, o seu professor de História do sexto ano. E hoje nós vamos ter uma aula sobre hebreus, fenícios e persas, fechando nossas aulas de antiguidade sobre o chamado Oriente Próximo ou Oriente Médio, né? Bem, esta aula que vocês vão ver aqui hoje, ela não vai estar em nenhum capítulo do livro de vocês. Lembrando que nosso livro didático que nós estamos utilizando é o livro História, Sociedade e Cidadania, do autor Alfredo Boulos. Este capítulo aqui estava até o ano passado nos livros do professor Alfredo Boulos. Devido a algumas mudanças na base curricular nacional, ele foi retirado do livro para deixar entrar outros conteúdos. Porém, eu resolvi incluí-lo aqui nas nossas aulas, porque ele fala coisas que dizem respeito justamente ao nosso próximo assunto, que fala um pouco sobre a chamada Antiguidade Ocidental, né? Nós vamos ver um pouco sobre gregos, romanos, e estes povos que nós vamos ver aqui hoje, estudar, hebreus, fenícios e persas, eles têm tudo a ver com tantos povos que nós já estudamos, do Egito e da Mesopotâmia, quanto os povos que nós vamos estudar em Grécia e Roma, né? Então eu resolvi fazer uma pequena ponte falando um pouquinho sobre estes povos aqui que não estão no livro de vocês. E agora nós vamos começar falando um pouquinho sobre os hebreus. Bem, quem são os hebreus? Eu já citei os hebreus antes, quando nós tivemos a aula sobre o Egito, né? Basicamente, os hebreus são um povo de origem semita. O que são povos de origem semita? Bem, a Bíblia nos conta que Noé, sim, Noé, aquele da arca, né, dos animaizinhos, né? Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Acredita-se que na mitologia do Oriente, né, um dos seus filhos, Sem, né, foi um dos pais aí da nova humanidade, né? Esses povos semitas seriam justamente os povos que descendem de Sem, né? Basicamente são povos aí que têm uma mesma base ancestral, né? Um desses povos é justamente os hebreus, que nós vamos estar vendo aí hoje, né? Mas não só os hebreus, né? Nós vamos ver que os fenícios também têm uma base semita, os árabes também têm uma base semita no geral. Então, não só os hebreus, mas outros povos também teriam essa base aí, né? Etimológica, ancestral comum, que é justamente esses povos semitas. E os hebreus são um desses povos aí, né? Bem, por que os hebreus? Então nós vamos estudar aqui hoje. Entre todos os povos aí da antiguidade, os hebreus não possuem uma característica muito especial e diferencial em relação a esses outros povos. Eles foram um dos primeiros povos da antiguidade a manifestar uma fé monoteísta, né? O que é isso, professor, né? E eles foram o único povo? Não. Primeiro, eu não posso dizer que eles são o único povo monoteísta da antiguidade, né? Seria um erro histórico da minha parte, né? Até porque eu não conheço todos os povos na antiguidade. Mas eles são aquele povo monoteísta que ganhou destaque entre os outros povos que nós estamos estudando aqui, né? E bem, o que é isso, uma fé monoteísta? Nós não vimos que os outros povos, como os egípcios e os povos da Mesopotâmia, eles são politeístas, ou seja, eles acreditam ou têm uma crença em vários deuses. No caso dos hebreus, não. Monoteísta é que crê em um único Deus. Isso mesmo. Os hebreus creem somente em um único Deus. Um Deus que é invisível, né? Todo-poderoso, né? Do qual eles não podem fazer nenhuma imagem de escultura, né? Porque eles consideram as imagens, esculturas, né, de Deus uma espécie de idolatria. E eles não creem nisso aí. Por isso esse Deus monoteísta do qual os hebreus creem, eles não é representado de nenhuma forma, digamos assim, né? Detalhe, você já ouviu falar sobre isso provavelmente, porque você vive num país de base majoritariamente cristã, né? Seja cristã católica, cristã evangélica, né? Então, as religiões que mais predominam no nosso país, elas têm essa base monoteísta, que vem justamente dessa religião hebraica, né? A religião hebraica dá origem a 3 das grandes religiões monoteístas que existem no mundo, né? Que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas elas têm como base justamente essa fé monoteísta hebraica, né? Como basicamente são 3 das maiores religiões que existem no mundo, né? Eu peguei esse estudo dos hebreus, né? Como
sabendo que ele faz uma parte importante aqui na nossa história, né? Várias pessoas conhecem, mesmo que de maneira distante, um pouco sobre a história dos hebreus, até mesmo por causa da mídia, né? Ainda é produzido diversos materiais, como filmes, documentários, né? Desenhos infantis, né? Que justamente tem relação com essa história dos hebreus, né? Bem, os hebreus na antiguidade, né? Eles iniciam sua história como um povo nômade. O que é isso, né? Povos que basicamente se deslocam, como nós vimos lá no começo das nossas aulas do sexto ano, com bastante frequência, né? Para conseguir os recursos para sobreviver, né? Mas a base ali, né, da sua civilização é construída aqui na região da Palestina, né? Aqui basicamente entre o Mar Mediterrâneo, o deserto da Arábia, o Egito e a Mesopotâmia, né? Então nessa área aqui conhecida como Palestina foi a principal área aí onde se estabeleceu a civilização judaica, né? Bem, para estudar a história dos hebreus, nós temos algumas fontes, né? Eu basicamente vou falar sobre as 3 principais fontes que nós temos hoje para estudar a história dos hebreus. A primeira é a Bíblia, né? A Bíblia que você tem em casa, provavelmente ou conhece alguém que tem, né? Essa Bíblia é justamente parte dessas fontes que nós usamos para estudar a história dos hebreus, né? Principalmente o chamado Velho Testamento, né? E principalmente ainda os 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco, né? Esses livros, né, conhecidos como a Lei, né, ou Velho Testamento, são primordiais para o estudo dessa história dos hebreus. Mas não só eles, né? Nós também temos mais 2 outras fontes. Que fontes são essas? Nós também usamos a cultura material, né, que é base aí dos estudos da arqueologia, né? Os objetos que foram deixados aí, né, por esse povo da antiguidade, que são escavados, né? As ruínas, né, os objetos pessoais, tudo isso aí é investigado pela arqueologia. E nós também utilizamos escritos de historiadores do passado, né? Nós damos destaque a um deles, né, que é justamente a História dos Hebreus, do historiador hebraico-romano, né, porque ele era hebreu, mas também era romano, Flávio Joséfo, né? Esse livro aí é uma das principais bases para o estudo das histórias dos hebreus que nós temos aí hoje em dia, né? E bem, nós podemos dividir a história política desse povo em 3 períodos. Período dos patriarcas, período dos juízes e período da monarquia, né? Esses 3 períodos aí são os principais para o estudo da história política dos hebreus na antiguidade, né? Porque até hoje, digamos assim, nós temos a base para estudar esse povo, né? E as suas relações nos dias atuais, né? Mas se nós vamos estudar a história dos hebreus na antiguidade, nós podemos dividir nesses 3 períodos aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a origem desse povo, né? Eu vou tomar como base o relato do Velho Testamento, né? E sempre fazer um certo contraponto aí, né? Com os estudos que nós temos, né? Feitos pela arqueologia, né? Então, inicialmente, né? O Velho Testamento relata que o povo hebreu saiu ali da Mesopotâmia, da área da Mesopotâmia, né? Quem seria o pai desse povo hebreu seria Abraão, né? Que no início, seu nome seria só Abrão, né? O nome Abrão significa pai exaltado, e o nome Abraão significa pai das nações, né? Essa mudança de nome na sua história seria justamente de acordo com o seu encontro espiritual com o Deus monoteísta, né? O Deus único que eles acreditam, né? Abraão teria saído da Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., né? Os historiadores acreditam, né, de acordo com os estudos arqueológicos, que realmente por volta entre 2000 e 1500 a.C., né, teriam começado essas migrações do povo que daria origem justamente a esses hebreus, né? Que teriam migrado, assim como Abraão, né, de acordo com o relato bíblico, justamente para aquela região ali da Palestina. Nesse período, como eu falei já para vocês, eles seriam nômades, ou seja, criariam animais, né? Principalmente eles eram chamados de pastores, né? Bem, por que esse período aí é chamado de período dos patriarcas, né? Porque Abraão, seu filho único, Isaque, e seu outro filho Jacó, né? Seriam, no caso, chefes da grande família que representaria os hebreus, né? Jacó, que é o terceiro desses patriarcas, teria tido 12 filhos, né? E esses 12 filhos dariam origem às chamadas
12 tribos de Israel, né? Como é que isso funciona, né? Basicamente, os hebreus se organizavam aí em tribos divididas por famílias de clãs, né? Grupos familiares, no qual geralmente o homem mais velho teria o controle ou a dominação dos outros membros do clã, né? No qual existiria um cabeça máximo sobre todos esses clãs, né? No início aí Jacó seria esse cabeça, digamos assim, né? Mas cada família teria o seu cabeça principal aí, e cada grupo de família representariam essas 12 tribos de Israel, né? Basicamente, a Bíblia relata que durante um certo período, os hebreus começaram a passar dificuldades ali na terra, na Palestina, né, a chamada terra de Canaã, né, e eles tiveram que migrar para o Egito, onde teriam vivido por cerca de 400 anos, né? E esse período aí é um período que a Bíblia relata que foi de escravidão. Aí nós começamos a encontrar os primeiros grandes problemas em relação ao relato bíblico e à arqueologia. Por quê, professor? Porque não se encontram, né, em outras fontes, né, menções a esse período hebraico na terra do Egito, né, em que eles teriam passado por essa grande escravidão, né? O libertador dos hebreus nesse momento, de acordo com o relato bíblico, seria um homem chamado Moisés, né? Que também seria considerado um patriarca, né? Moisés teria libertado o povo da escravidão. E quem era Moisés? Ele era um hebreu que foi criado como um príncipe egípcio, que se revoltou contra a dominação egípcia em relação aos hebreus e ajudou a libertar o seu povo. Bem, nem a figura de Moisés é relatada, né, em outros relatos que nós temos egípcios, gregos, mesopotâmios da época, né? Então aí nós temos o primeiro problema em relação à arqueologia, né? Seguindo o relato bíblico, né, após essa saída do Egito, os hebreus foram para a terra de Canaã, liderado primeiro por Moisés, depois por Josué, e conquistaram aquela terra de Canaã, né? Bem, esse período aí da conquista, né, da terra de Canaã por Josué e pelas 12 tribos de Israel, seria depois sucedido por um novo período, né, em que os hebreus estariam estabelecendo-se ali naquela terra, né, lutando ainda contra os remanescentes que ali viviam, né, os chamados cananeus, né. Como eles sempre estavam em guerra com os povos que ali haviam se estabelecido antes deles, né, isso aí gerava vários conflitos. E bem, Deus, nesse período, de acordo com o relato bíblico, indicava para eles certos líderes, né, que eram chamados de juízes. Esses juízes, né, que foram vários aí durante esse período aí, eles basicamente eram líderes militares e religiosos. Não eram líderes políticos, porque eles não exerciam uma liderança política, né, de dominação sobre aquelas tribos, né? Cada tribo, como eu falei para você, tinha seus próprios chefes, né? Mas sob, digamos assim, a liderança desse líder, eles partiam em batalhas ou recebiam orientações religiosas sobre como eles deveriam proceder em determinados momentos, né? Principalmente em guerras contra outros povos. Em especial, um dos povos que vai gerar bastante trabalho para os hebreus, segundo o relato bíblico, seriam os filisteus, né? Nós não temos, segundo a arqueologia, né, exemplo de uma presença filisteia ali naquela região da Palestina, né? Há relatos, menções, né, dos filisteus em outras fontes além da Bíblia, só que nós não conseguimos encontrar vestígios de cultura materiais que representassem esses povos, né? Acreditam-se que esses filisteus seriam justamente, né, parte do que seria o povo grego, né? Eles seriam justamente pessoas que teriam participado aí de um primeiro momento de colonização grega por partes aí do Mediterrâneo, né? Então eles entravam em conflitos constantes com esses hebreus, né? E bem, devido a esses conflitos constantes, o povo, né, hebraico, que também era chamado de povo de Israel, né, vai optar por ter uma liderança política que fosse, digamos assim, soberano sobre todas as tribos, né? E aí é o momento da escolha do primeiro rei, né? Bem, esse momento, segundo o relato bíblico, né, vai acontecer da seguinte maneira, né? O último juiz, que é o profeta Samuel, vai ungir um rei, né, que vai ser o rei Samuel, escolhido aí, né, da tribo de Benjamim.
Bem, esse primeiro rei seria o primeiro rei a reinar sobre todas as tribos. E ele seria sucedido por outros reis, né? Por 2 outros reis que também reinariam sobre todas as tribos, né? Qual o problema que se gera aí segundo o relato bíblico, né? Apesar de nós termos menções em outras fontes históricas sobre Saul, inclusive sobre um reinado do seu filho posterior a ele, né? Segundo o relato bíblico, por Saul ter desobedecido a Deus, ele foi sucedido por outra pessoa que não era necessariamente da sua família, que seria Davi. Davi, por que eu digo não necessariamente da sua família? Porque ele havia se casado com uma filha de Saul, mas ele era general de Saul, né? Digamos que se você pegar aí numa base bem sólida, né? Há uma troca, né, de dinastias aí, né? Não foi um golpe de Estado, porque não há menção no relato bíblico que Davi tenha tomado o poder violentamente, mas Saul havia se matado e depois as outras tribos teriam reconhecido aí digamos assim, a liderança de Davi, né? Segundo aí o relato bíblico, ele foi ungido pelo mesmo profeta que havia ungido Saul, Samuel, né? Mas sob orientação divina, não sob escolha do povo, né? Então Davi seria o rei modelo, né? Qual a grande questão? Tanto Davi quanto seu filho, Salomão, né, vão reinar sobre todas as tribos e seria o período do apogeu da monarquia hebraica. Mas aí nós temos os primeiros problemas, porque não há, de fato, uma menção em outras fontes sobre esse período aí da monarquia hebraica, né? Esse período de grande apogeu em que houve domínio de Israel, né? Que como era chamado esse país hebraico, né? Sobre outras áreas, como por exemplo Tiro, Sidom, Edom, né? E outras áreas que existiam ali na Palestina, né? Mas o relato bíblico fala sobre esse grande período de apogeu em que Davi e seu filho Salomão, né, teriam de maneira bastante próspera, né, reinado sobre as 12 tribos e sobre outras áreas ali ao redor. Qual o grande problema? Com a morte de Salomão, nós vamos ter aí a divisão do reino, né? Parte das tribos, 10 dessas tribos, vão permanecer em um reino do norte, chamado também de Israel, mas 2 dessas tribos, Judá e Benjamim, teriam permanecido como outro reino, o reino do sul, Judá. Isso teria enfraquecido aí essas tribos, né? Essa desunião teria enfraquecido elas tanto politicamente quanto militarmente, economicamente. Isso aí permitiu aí que ambos os países, digamos assim, tanto o reino do norte, Israel, quanto o reino do sul, Judá, fossem dominados por outros povos. Primeiro foi o reino de Israel, que foi destruído pelos assírios. Depois aí foi o reino de Judá, que foi destruído pela Babilônia, que nós vimos o segundo império babilônico. Lembra que nós falamos do rei Nabucodonosor, quando nós estudamos a Mesopotâmia? Ele foi justamente o responsável por destruir a nação de Judá aí no século 6 a.C., né? E não só isso, ele levou grande parte do povo ali daquele reino, né, principalmente da cidade de Jerusalém, como escravo para a Babilônia, né, como cativos. Um cativeiro que, segundo o relato bíblico, teria durado 70 anos. Né? Depois desse momento, os hebreus teriam voltado aí justamente para a sua terra, onde eles permaneceriam ali até basicamente 70 depois de Cristo, dessa vez sobre o domínio romano, onde teriam se revoltado contra os romanos, teriam sido esmagados por eles na sua última revolta e se dispersado pelo mundo na chamada diáspora, né? Bem, após a diáspora ocorrida nos anos 70, como eu falei para vocês, os hebreus se espalharam pelo mundo, né? Mas a cultura deles permaneceu viva, principalmente por causa dos laços religiosos que eles tinham sobre eles, né? As tradições religiosas acabaram sendo um traço cultural que manteve os valores desse povo, mesmo eles espalhados pelo mundo, né? Eles vão permanecer aí separados como povo até basicamente o século 20, né? Quando na década de 40 eles vão se unir, né? Sob a bandeira do movimento sionista e retomar essa terra de Canaã, onde vão fundar um novo estado, que é o Estado judeu na região da Palestina, chamado Estado de Israel. Aqui vocês podem ver a bandeira do Estado de Israel, né? Até hoje, esse Estado de Israel, né, ele segue tradições e modelos aí da religião judaica, né? Que é justamente a religião que vai ter origem nessa religião monoteísta hebraica, né?
Bem, basicamente, a religião judaica, ela influencia, como eu falei, outras duas grandes religiões do mundo, que é a religião cristã e a religião islâmica, até os dias atuais, né? Outro povo de grande importância que nós vamos ter aqui vão ser os fenícios. Os fenícios, eles vão viver ali ao norte do reino de Israel, né? Na região, basicamente, espremida entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Por eles viverem ali espremidos entre as montanhas e o mar, né, sem muitas terras férteis, desde o início os fenícios se dedicaram ao quê? Ao trabalho do mercado marítimo, né, ao mar. Por isso eles também eram chamados de povos do mar, né. Eles também têm origem semita, como eu falei para vocês lá no início da aula, né. E eles são basicamente os grandes mercadores do Mediterrâneo, né? Nesse primeiro momento aí da Antiguidade Oriental. E não só isso, eles vão ser responsáveis, por exemplo, por inventar, ou são os primeiros inventores aí do alfabeto, né? O alfabeto, a base do alfabeto que nós utilizamos ainda hoje, né? Bem, como eu falei para vocês, como eles viviam numa estreita faixa de terra, bem espremidos, digamos assim, entre as montanhas e o mar, eles se dedicaram aí justamente ao trabalho no mar, né? Ao comércio marítimo, né? E eles nunca formaram um reino unificado. Apesar de, às vezes, algumas cidades terem domínio sobre as outras, porque elas viviam em guerra, inclusive entre si, né? Ou terem preeminência sobre as outras, eles não formaram um império, um reino fenício, né? Na verdade, eles se organizavam em cidades-estado, né? Que, como nós vimos, são cidades com governos independentes, costumes, né? E uma cultura própria, né? Bem, que cidades são essas? As principais são Biblos, Tiro, Sidom, Simira, Awad e Beirute, né? Hoje, né, algumas dessas cidades ainda permanecem vivas, né, como a cidade de Beirute, né, naquela região ali, né? Lógico que sem os traços que eles tinham aí na antiguidade, mas ainda permanecem alguns traços dessa cultura aí, principalmente dessa cultura do comércio e do artesanato, que nós vamos ver muito forte aí, né, entre os fenícios, né? Os fenícios foram as principais potências navais que nós vamos ter aí entre os séculos 13 e 6 a.C., né? Quando eles vão ser conquistados pelos persas. A grande questão que nós vamos ter aqui sobre os fenícios é que, como eles vão ser grandes mercadores, eles vão ter contato com vários povos e vão absorver e assimilar a cultura desses povos, né? E também vão permitir que esses povos tenham contatos uns com os outros através justamente desse comércio, né, marítimo que eles vão fazer aí. Eles vão espalhar colônias por basicamente várias regiões aqui no Mesopotâmia. Uma delas vai ganhar muito destaque, que é a colônia de Cartago. Mesmo após essa região aqui ser dominada pelos persas, a cidade de Cartago, que vai ficar um pouquinho mais na frente do Mediterrâneo, ela vai permanecer ainda alguns séculos, né? Sendo destruída posteriormente por Roma durante as chamadas Guerras Púnicas, né? Os fenícios também eram politeístas, assim como a maior parte dos povos ali da antiguidade, né? E eles cultivavam diversas divindades, mas justamente por se misturarem com vários povos, muitas dessas divindades pertenciam justamente a outros povos, né? Como, por exemplo, os egípcios, os gregos e por aí vai, né? Cada cidade, entretanto, vai ter o seu deus principal, e 3 deuses vão fazer parte de uma, digamos assim, de uma parte superior desse panteão, que vai ser El, Baal e Asherá, né? Nós vamos ter uma presença muito forte desses 3 deuses em todas as cidades deles, né? Basicamente, os fenícios praticavam vários rituais que pertenciam a outros povos também, como sacrifícios, né? Rituais que eram chamados bastante arcaicos, como, por exemplo, a prostituição templária, né? Você tinha prostitutas nos tempos dos fenícios, né? O sacrifício de crianças, principalmente primogênitos, era muito visto ainda na cultura aí religiosa dos fenícios, né? E como eu falei para vocês, eles eram um povo que não era muito original, né? Nas suas formas culturais, principalmente artísticas, principalmente por terem contatos com vários outros povos. Mas isso permitia eles terem uma diferenciação de ter uma arte bastante eclética, digamos assim. Seus artistas costumavam estudar em várias partes ali no Mediterrâneo e com isso conheciam diversas técnicas, né? Por isso também que o artesanato fenício, né, ele vai produzir diversos artigos que vão ser muito queridos ali no mundo antigo, né? E vão levar esses artigos para lugares onde eles não conseguiriam. Por exemplo, o vinho fenício era levado para onde? Para o Egito, onde não se conseguiam produzir vinho, pelo menos não de qualidade, né? O vidro fenício era muito querido por ser um vidro translúcido,
Já existia vidro, ele foi inventado pelos egípcios, mas não era translúcido, era um vidro meio aquoso, você não conseguia ver direito do outro lado. Mas os fenícios inventaram o vidro transparente, né? E eles basicamente espalharam esse material aí por todo o Mediterrâneo, né? E vários outros artigos, como uma tinta púrpura, que era muito querida pelos gregos também, né? Foram espalhados pelo Mediterrâneo por meio aí justamente desses povos fenícios, né? Por último, na aula de hoje, né, aqui dos fenícios, nós vamos falar um pouquinho sobre o alfabeto, né? A palavra alfabeto vem justamente das primeiras duas letras do alfabeto fenício, que era Aleph e Bet, né? Eles inventaram esse alfabeto por causa justamente das necessidades que eles tinham de comercializar com outros povos, né? Então, o que acontecia? Eles tinham que ter um sistema de registro, né, um sistema de contagem e um sistema de comunicação que facilitasse isso aí. Como cada povo tinha seu próprio alfabeto, sua própria maneira de se relacionar, eles tiveram que inventar uma maneira que basicamente facilitasse tudo isso aí. Por isso eles inventaram um alfabeto fonético de 22 letras, que a combinação desses símbolos geravam palavras que representavam ideias, né? Basicamente, essa ideia já vinha lá da cultura hebraica, mas ela foi, digamos assim, aperfeiçoada pelos fenícios, e depois esse alfabeto fenício também foi aperfeiçoado por outros povos, como os gregos, que introduziram aí as vogais no alfabeto, e posteriormente os povos islâmicos, né? Bem, para encerrar esse momento aí sobre povos da antiguidade, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os persas, né? Os persas formaram um dos maiores impérios da antiguidade. Se vocês forem ver aqui, né, toda essa linha aqui, ó, é basicamente o Império Persa, ou seja, gigantesco. Ele ia do Egito, né, da Líbia até parte da Índia, um dos maiores impérios da antiguidade, né? Bem, quem foi o responsável por iniciar essa grande expansão? No início, os persas eles eram dominados por outro povo, os medos. Basicamente, eles tinham uma origem ancestral comum, mas os medos dominavam os persas, até que um príncipe persa chamado Ciro, que vai ser chamado de O Grande, vai, no século 6 a.C., né, derrotar os medos e iniciar a expansão persa por, basicamente, a maior parte desse chamado mundo antigo, né? Apesar da grande expansão que Ciro deu início, vão ser os seus sucessores, né, Dario I, Artaxerxes, né, primeiro, e os outros que vão, digamos assim, continuar essa grande expansão, com especial atenção para Dario I, que vai ser o grande expansionista aí dessa cultura persa, né? Bem, os persas, eles tinham uma característica muito especial em relação a essa expansão. Eles, apesar de dominarem outros povos politicamente, eles não impunham a sua cultura a esses outros povos, né? Eles não obrigavam os outros povos a adorar os seus deuses, nem a aprender a sua língua, não. Os povos mantinham a sua cultura, mas eles eram obrigados a pagar tributos, né, impostos aos persas, e além disso fornecer soldados. Isso mesmo, eles forneciam soldados para o Império Persa. Então, à medida que o Império Persa crescia e se expandia, ele ia arrematando cada vez mais soldados e culturas diferentes, né? Por isso nós tínhamos um dos maiores impérios, com um dos maiores exércitos da antiguidade na figura aqui dos persas, né? E um império bastante eclético, porque você conseguia encontrar soldados indianos, até mesmo soldados núbios, egípcios, dentro do Império Persa, justamente por causa desse acordo que o Império estabelecia. Apesar de alguns povos manterem uma relativa autonomia, os persas sempre, digamos assim, mantiveram uma administração eficiente sobre esses povos, né? Um dos maiores exemplos disso são a formação de províncias, chamadas de satrápias, que eram governadas por pessoas diretamente indicadas pelo imperador, né? Que eram os sátrapas. Apesar disso, não havia uma confiança total sobre o trabalho desses sátrapas. Tanto que o imperador tinha espiões, os chamados olhos e ouvidos do rei, que eram designados para vigiar o trabalho desses sátrapas, né? De maneira a manter essa administração eficiente, né? Eles ainda tinham um sistema de estradas bastante eficiente, com exemplo aí para a estrada real, que basicamente cortava todo o império, né? Que levava as notícias do imperador para diversas áreas, né? Apesar deles terem um sistema bastante eficiente aí de comunicação, né, e de domínio, isso não vai impedir as revoltas dos outros povos e o surgimento de outros impérios que viessem a enfrentar os persas, né?
nós vamos ter, por exemplo, o primeiro grande baque do Império Persa vai ser quando vão enfrentar os gregos. Nós vamos ver aí na próxima aula, né? Os gregos vão fazer frente aos persas e vão vencer eles em batalha. E a partir daí o Império Persa começa meio que a se desestabilizar, né? Os persas, eles viviam principalmente da agropecuária, mas tinham outras atividades, como a mineração, o artesanato, né? Fora os impostos, né, da guerra, né? Basicamente, nós vamos ter um grande crescimento do comércio graças às construções das estradas que nós vamos ver aí, né, durante todo o período de dominação persa naquelas diversas áreas, né? Os persas são muito conhecidos na sua arte pela tapeçaria, né? Coloquei um exemplo aqui do tapete persa, né, que há diversas formas intrincadas nessa tapeçaria, que até hoje é bastante apreciada pelo mundo afora, né? Regiões ali como o Irã e o Iraque são aí de origem persa, vão ter aí uma forte cultura da tapeçaria que ainda é muito apreciada no mundo atual, né? Os persas também são conhecidos por ter uma religião bastante peculiar, que é uma religião dualista, em que você tem um embate entre o bem e o mal na figura de dois deuses, né? Um que representa o bem e um que representa o mal, né? No qual o criador dessa religião vai ser Zoroastro, ou Zaratustra, por isso essa religião vai ser chamada de Zoroastrismo. Bem, gente, com isso nós encerramos o estudo sobre nossos povos da Antiguidade Oriental. Próxima aula nós vamos estar dando início ao estudo da Antiguidade mais Ocidental, né? Falando um pouquinho sobre os gregos a partir da próxima aula, né? Eu não vou passar exercício, porque como eu disse, esse capítulo não tem no livro de vocês, né? Mas espero que vocês tenham a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre esses povos aí na casa de vocês, né? Então, tchau!